um Semana em 3x4 aqui na sua BS TV. Hoje tem esportes no Semana em 3x4. Hoje a gente vai conversar com o Yuri Bex, do Humor de Garagem. A gente vai ter Jonatas Versolato e Thaís de Jesus. Tudo isso e muito mais, porque começa agora o Semana em 3x4. Solta a vinheta aí. Estamos no ar com Semana 3x4 nesse formato diferente hoje, por quê? Porque não temos internet. Muito obrigado aos provedores de internet da cidade, certo? Com essa semana de chuvas caiu toda a rede, mas não tem problema, a gente dá um jeito, a gente vai gravando manual mesmo. E estão aqui comigo Thaís de Jesus e Jonatas Versolato para mais um Semana 3x4. Tudo bem, Jonatas? Boa noite. Boa noite. Então, começando aí o Semana em 3x4, muito feliz. Muita felicidade aí. Às vezes acontece isso, né, de cair a internet. Inclusive eles estavam reclamando da minha internet e agora a deles também foi pro saco. Isso é o quê? Isso é castigo de Deus. Deus trabalha na Vivo. Boa noite para quem tá assistindo, bom dia para quem é a reprise, enfim, tudo bom com vocês? Eu acho que já que a gente tá com esse problema de internet, a provedora poderia se chamar Cruzeiro, né, que tá cada vez caindo mais e mais e mais. Mas enfim, né? O que eu vou fazer, né? A gente tem que lidar com as coisas e contornar as situações, né? Não é à toa aqui que tem tanta gente que faz gambiarra, né? Mas é isso, a gambiarra tá no sangue, no DNA do brasileiro, né? E lá vamos nós pro programa de hoje. Bem, já que você falou do Cruzeiro, vamos começar por aí. Hoje temos Arthur Daniel aqui, sempre fazendo, nosso comentarista principal do Semana em 3x4. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do Cruzeiro na Série B. O Cruzeiro, que nunca caiu na vida, resolveu cair o ano passado, certo? Assumiu a Série B já com menos 6 pontos. Por quê? Porque o Cruzeiro tem uma dívida com o time da Arábia e a FIFA retirou como punição 6 pontos do Cruzeiro. E 6 pontos podem até aumentar essa quantidade de pontos retirados. Cruzeiro ganhou da Ponte Preta nos últimos jogos e não ganhou de mais ninguém. Com alguns empates acumulados, chegou a 11 pontos na Série B. Pontuação essa que faz com que ele fique em antepenúltimo lugar hoje, na frente apenas de Guarani e de mais um time feio lá que não me vem à cabeça agora, mas daqui a pouquinho a gente fala. Jonatas Versolato com o Arthur Daniel aí dentro de você. Eu gostaria que você comentasse a situação do Cruzeiro e a situação, o momento que vive o futebol brasileiro. Tudo bem, Arthur? Ai, gente, sei lá, né? Tipo, o Cruzeiro, um time grande, né? Pelo menos eu achava que era grande, né? Tá nessa situação, né, gente? Já pensou se o Cruzeiro cai pra Série C? Ai, Deus me livre. Eu não sou cruzeirense, né? Eu torço pra um time de São Paulo, que eu não vou dizer qual é. Mas enfim, gente. O Cruzeiro, ele tá só na frente do Guarani e do Oeste, gente. É muita coisa. Perdeu ontem pro Sampaio Correia de 2-1. Credo, gente. Ai, que maré ruim. Ai, me deu até calor, gente. Vocês ligam o ar-condicionado? O Cruzeiro tá caindo e provavelmente não vai subir tão cedo, né? Eu acredito que ele vai... Se ele se permanecer na Série B, é por sorte, assim, porque ele tá muito mal, né? Das pernas. Mas, assim como ele, tem outros times que estão indo de mal a pior, né? Corinthians, né? Tá numa maré que, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Palmeiras perdeu pro Botafogo, foi bem feio, né? Ai, gente, você viu, o Palmeiras perdeu pro Botafogo de 2-1, perdeu a invencibilidade, né? O Corinthians também empatou com o Santos, que, gente, na verdade, eu acho que foi, assim, um jogo até bom pro Corinthians, né? Porque eu achei que o Corinthians ia tomar um pau do Santos. Porque o Corinthians tá numa maré muito ruim. Não chega a ser um Cruzeiro da vida, mas realmente tá muito ruim, né? O Coelho até que tenta, né? Mas não consegue, né, gente? O time tá um pouco limitado, o Jô tá muito gordo, não consegue correr, né, gente? Mas eu acho que, tem muitas rodadas ainda, eu acho que o Corinthians não cai. Mas enfim, gente, eu acho que essa rodada, ela foi muito, muito legal. Que bosta, né? Que legal. Foda-se, ninguém liga pra legal. E o São Paulo Futebol Clube conseguiu ganhar de 3-0 do Atlético Goianiense. Arthur Daniel, o que você tem a dizer sobre o tricolor do Morumbi? 3-0 contra o Dragão lá de Goiás,
que está indo até mais ou menos na tabela, faz com que o São Paulo consiga se consolidar em quarto lugar. Lembrando que o Atlético Goianiense ganhou até do Flamengo, né? O Flamengo está com um time bom, bem montadinho. O São Paulo meteu 3 no Atlético Goianiense. Pois é, né? O Tricolor ganhou de 3-0, 2 gols do Brenner e um do Gabriel Gomes, né? Acho que foi isso. E o São Paulo agora tá em quarto lugar. Eu adoro esse número, gente. E sei lá, né? Eu acho que o Tricolor agora veio com vontade mesmo, né? Para tentar ganhar esse campeonato. Eu acho que pode dar muito bom pro São Paulo. Não que não dê para os outros times, né, gente? Mas o São Paulo gosta de... desculpa, gente. Pensei uma coisa aqui. Mas, enfim... Olha, eu acho que esse campeonato é um campeonato muito disputado, mas eu acho que o Tricolor tem grandes chances de ser campeão. Que Deus ilumine que sim. Tricolor. Desculpa, já tava gravando ainda? Eu acho que tá indo muito bem, assim, pros times paulistas, né? Com a exceção do Corinthians, que tá ali quase que com a mesma pontuação do Botafogo, se eu não me engano, que é 15 pontos, né? Na tabela. O que significa que ele tá igual alguém que já está na zona de rebaixamento, né? Pra cair não é muito difícil não, viu? Infelizmente, né, Jonatas, pra você? Continuando, eu acho que a maré tá boa para os times paulistas. Tirando o Corinthians, o Palmeiras tá em quinto, em quarto tá o São Paulo, como o Arthur disse, em sexto ou sétimo, tá em sétimo o Santos. Então, assim, eu acho que São Paulo tá aí mostrando o que veio fazer, né, no campeonato. Mas é lógico, tem os outros times, né? Acho que o Atlético Mineiro tá muito bem esse campeonato. O Atlético Goianiense, que eu acho que ninguém tava considerando que ele ganharia e que ele iria bem esse ano, né? Porque subiu, né, pra Série A, a gente sempre pensa, nossa, esse time acabou de subir e vai acabar caindo de novo, né? Mas olha, o Atlético Goianiense tá dando um gás aí esse ano. O Inter sempre sendo o time do ano que vem, o Atlético Goianiense deu trabalho ali pros cariocas, né? Empatou com o Botafogo, ganhou do Fluminense, ganhou do Flamengo. Se fosse no Campeonato Carioca, estaria bem pontuado. Mas na tabela do Brasileirão, tá dando trabalho só pro Coringão, que tá ali disputando a zona de rebaixamento. Firme e forte na parada. O Atlético Goianiense em 16º e o Corinthians em 15º. Temos agora o Momento Out. O Momento Out é aquele momento solene do programa, aqui um momento solene do Semana 3x4, onde Thaís de Jesus traz uma notícia fofa, fofíssima, e a obrigação do Jonatas Versolato é desconstruir aquela notícia, desconstruir a fofura daquela notícia, certo? Aquele momento que a gente pega, na verdade, para poder dar aquela grana legal pro advogado do Jonatas. Thaís de Jesus, qual é a notícia fofa do dia? A notícia que nos traz aquele ar de esperança. Thaís, conte aí pra nós. No Momento Áudio de hoje, eu trouxe uma notícia muito bonitinha, assim, apesar de ter um início muito triste. Meg é uma cadelinha, apesar do que falam que o vira-lata caramelo é só brasileiro, na verdade não é, né? Porque a gente tem vira-lata em todos os lugares e Meg é uma dessas, né? Enfim, ela morava no Líbano e ela morava dentro de uma caixinha amarrada lá, ela não podia sair. Teve a orelha cortada, arrancada mesmo. Enfim, ela levou 17 tiros. Líbano, né? Lembrando. E aí, uma senhora de lá fez uma postagem pedindo ajuda para que eles tirassem essa cadela de lá. Uma mulher de Londres, de 25 anos de Londres, foi quem recepcionou a cadelinha em sua casa, né? E ficou cuidando dela. Ela cuidou, conseguiu, né, sobreviver a cadelinha depois dos 17 tiros. E agora essa cadelinha, a Meg, ela ajuda outros doguinhos, né, que são encontrados em ruas, né, em abrigos. Então ela passa lá, né, nos abrigos e vai ajudando eles na recuperação. É uma terapia, né, que ela ajuda a fazer. E é isso que tá acontecendo. A Meg, Jonatas, eu quero que você desconstrua isso. A Meg sobreviveu a 17 tiros, teve a orelha cortada, cegaram os olhos dela e ainda assim ela consegue ajudar outros doguinhos hoje em dia. Acho bacana a ideia do cachorro que tomou 17 tiros, né? Parece uma peneirinha ambulante, poder ajudar os outros cães. Agora eu acho sacanagem porque tiraram ela do lar dela, porque Líbano vai para Londres.
Londres, uma terrinha, uma terra muito, muito chinfrim, uma terra muito só de gente rica e blá blá blá. Eu tenho certeza que ela, por ser uma vira-lata caramelo, deve estar sofrendo bullying nas ruas de Londres. Então, eu acho que não deveriam ter mudado ela para este lugar. Talvez para os Estados Unidos. Estados Unidos é um lugar mais bacana. Agora, talvez para a Coreia não, porque a Coreia come cachorro. Mas é isso. Eu acho que podiam ter colocado ela em um lugar melhor. Mas que bom que ela está ajudando outros cachorros, né? Tá contando a história dela. Agora ela é coach de cães. E esse foi o Momento Out. O Jonatas mais uma vez detonando a história linda de uma cadelinha libanesa que foi para Londres depois de sofrer um atentado terrorista, certo? A Thaís trazendo histórias cada vez mais tristes, que eu não sei se a motivação dela realmente é trazer a esperança na humanidade ou fazer com que a gente queira se matar de vez, mas tá valendo! Valeu, Thaís! Vamos agora para o Entrevista em 3x4. Hoje a gente vai falar de humor. A gente vai falar sério, mas de humor. Com um humorista, ou melhor, dois humoristas. O nosso Entrevista em 3x4 hoje foi gravado com Yuri Becks e Jonatas Versolato, falando sobre o humor de garagem. O que é o humor de garagem, você me pergunta? O humor de garagem é um grupo de stand-up comedy aqui da região. Começou em Peruíbe e está se espalhando por toda a região da Baixada Santista, por todo o estado de São Paulo, com shows, trazendo o melhor da região, ok? Hoje quem compõe o grupo é o Yuri Becks, o Jonatas Versolato e o André Leal, além de convidados que também vêm aí mostrar um pouquinho do seu talento, da sua arte, do seu meio artístico. Jonatas Versolato e Yuri Becks. Tudo bem, Yuri? Olá, como é que tá todo mundo? Já é? Tudo ótimo! Hoje a gente vai falar do humor de garagem, a gente vai falar dos grupos de stand-up comedy, a gente vai falar sobre o meio artístico na região, aqui na Baixada Santista. Até porque o humor de garagem se apresenta desde Peruíbe até Santos, até já estão fazendo show fora da região já, Yuri? A gente tem ideia para ir para o Guarujá e ano que vem para São Paulo. Já tenho umas coisas engatilhadas para acontecer. Show de bola! E é um prazer receber o Yuri Becks aqui. Jonatas Versolato, quer fazer a introdução aí, já que você que é do grupo? Fazer a introdução? Vocês querem que eu introduza em quem? Pode ser introduzir no Yuri mesmo, no caso. Capricha, vai, gordão. Pois é, então, estamos aí com o Yuri, meu companheiro de humor de garagem. Humor de garagem que está desde 2018 fazendo apresentações por aí. A gente começou numa garagem, né, Yuri? Pô, mano, passamos fome pra caralho, mano. Pode falar palavrão? Não sei, mano. Já soltei um. Pode. Aqui é livre. Ah, então tá bom, aí vamos. Você sabe que os textos do Beck, você tá ligado, né? Então, são só os textos leves, assim, né? Humor bem de boa, bem... É engraçado que nos shows, né, eu vou me apresentando e eu pego, 880, tem show que dá muito bom, mas tem show que o pessoal fica meio que assustado com o que acontece, né, porque os assuntos que eu trabalho no show é aquele negócio, ou dá muito bom e a galera fala, caramba, esse cara é muito bom mesmo, ou então o pessoal, nossa, o que esse doido tá falando aí? Vamos começar nessa linha aí, Bex. O humor, em geral, está passando por uma transição do politicamente correto. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de saber o que é certo de ser dito, o que pode ser dito e o que não pode ser dito, certo? Tem questão de racismo, homofobia e tem ali, o humor sempre trabalhou com um limitezinho ali, né, de cutucar. O humor é para cutucar, né? Como que o politicamente correto está atrapalhando vocês? Porque ajudando, eu acho que nunca, né? Como que o politicamente correto está atrapalhando vocês? Tá, eu vou explicar isso mais ou menos em dois níveis. O primeiro nível é o nosso, que é o comediante que não está tão na mídia, né? O comediante que não está em evidência, né? A gente, óbvio, trabalha aqui na Baixada, a gente tem uma certa repercussão, porém a gente não está em nível nacional, né? E o politicamente para um comediante que realmente está na mídia, que vai para a Globo, o SBT e o caramba fazer show por aí. No nosso caso, não atrapalha tanto, né? Porque a gente é o comediante underground, aquele que se apresenta em comedy club, a galera vai, ri da gente e fica por isso mesmo. Mas tem o politicamente correto que pega quem está na mídia, né?
vamos por exemplo, Léo Lins, né, que é um dos grandes referências no humor negro nacional. E o que acontece, né, às vezes qualquer coisa que tiver ele envolvido já vira escândalo, né? Teve o episódio aí com a esposa dele e tudo mais, mas só atrapalha nesse ponto, é a era do mimimi, né? Jonatas Versolato, você, que também é humorista, trabalha também com imitações, certo? E faz aí, a gente vê aqui pelo Semana em 3x4, que seus personagens, eles vão desde o Arthur, que é um homossexual assumidaço, né? Até o Silvio Santos, Paulo Maluf, trabalha com política, Sérgio Moro, Bolsonaro, Lula. Jonatas, como que você está sentindo esse efeito, essa repercussão do mundo da política, que virou esse mundo agregado, né? Essa loucura que está hoje do nós contra eles, né? Do direita contra a esquerda, dos conservadores contra os liberais, enfim, com o humor, porque isso impacta diretamente no seu trabalho. Como que isso está... Qual é o efeito que isso está dando para você? Então, eu sou acostumado com a comédia da década de 90, né? Então você tinha aí programas como Cacete e Planeta, entre outros, que faziam bastante críticas à política. Essas são as informações recebidas de Saber Viver. Nossa, meu celular do nada. O demônio adentrou meu celular. O Google não aprovou o que você falou, mano. Tá, secretária da Google aqui. Você é um gordo filho da puta. Enfim. Pega leve, gordão. Eu sou acostumado com esse tipo de humor que zoa com política, zoa com todo mundo. E antigamente, o zoar político, falar sobre política, brincar com isso era muito natural. Hoje em dia, você cria rixa com as pessoas na internet porque você faz uma brincadeira com o Bolsonaro, com o Lula, com qualquer um. Então, se tornou algo meio complicado de se fazer. Eu faço imitação, brinco, mas eu não adentro muito nesse campo, porque às vezes pode dar merda. Às vezes você tá num show, por exemplo, aí você faz uma zoeira ali, aqui, aí tem um cara que é bolsonarista, um cara que é petista, o cara já fica com raiva, pode ficar, tipo, dando pitaco no meio do show e tal. Aconteceu algo semelhante com o Fábio Rabin. O Fábio Rabin, ele sempre fez zoeira com político, e aí uma vez ele fez uma zoeira com o Bolsonaro, aí começaram a falar um monte da mulher dele e tal, aí deu um maior reboliço. Então, assim, eu acho da hora, eu gosto muito de humor que critica todo mundo. Só que eu, atualmente, eu tenho feito mais humor mais assim, como é que eu posso explicar? Não chega a ser um humor familiar, porque eu falo besteira pra caralho também. Mas eu faço uma coisa mais social, como disse o Yuri. No último show que a gente fez, as minhas piadas entraram legal por conta de tinha uma galera mais velha lá. Então eu fiz uma piada sobre velho, fiz piada sobre o Kid Bengala lá, porque velho gosta de putaria também. Velho gosta de putaria. Só que tem que ser uma putaria controlada. Agora, se você faz um humor negro, por exemplo, você faz humor negro com pessoas mais velhas, ela já não... sei lá, achei muito pesado, tal, fica de mimimi. Então, eu acho que tem que falar de todo mundo, tem que zoar todo mundo. Geralmente, quando você faz uma piada com um lado, você tem que fazer com o outro, já na mesma piada, que é pra você meio que equilibrar. Né? Exatamente. Porque se você faz de um lado só, o cara fala, é um petista, é um bolsonarista. Então, você tem que bater nos dois, que é pra dar uma equilibrada. A minha pergunta vai pro Yuri, porque do Jonatas até que eu reconheço já a parte dele. A pergunta é a seguinte: alguns comediantes, para não dizer todos ou quase todos, eles fazem humor por conta de sei lá, parece sarcasmo, mas normalmente eles têm um passado meio sombrio, que aconteceu alguma coisa, um passado meio zoado. O Jonatas vive reclamando que roubavam os lanches dele na escola e sofria bullying, entendeu? Então, assim, e ele fala que isso foi o que moveu ele a fazer humor, porque aí ele brinca com ele mesmo e acaba brincando com os outros e tal. Yuri, você tem um passado desses? Você tem algo marcante que o fez ir para esse caminho? Ou você simplesmente só quer zoar mesmo e é isso? Bom, a sua pergunta, ela meio que responde também a maioria dos comediantes stand-up hoje, né? Porque o stand-up é exatamente você levar tudo que acontece no seu cotidiano para o palco. E, obviamente, tudo que você já passou, né, é material que você compila e leva para o palco da mesma forma, né? Digamos que tem várias histórias que já aconteceram, né?
tanto simples, desde, sei lá, vai na farmácia comprar um absorvente para mim, até umas histórias que a gente fala assim, a gente vivencia no dia a dia, né, que nem o assunto que está mais em alta agora, que seria do Covid, que a gente vai vivendo e vai levando para o palco. E tem tudo aquele negócio do humor de identificação, né, que a gente tenta pegar as pessoas, né, o riso das pessoas com as coisas que elas estão vivendo. E é isso, a gente sempre tem história para contar, né? E o passado lhe assombra, Yuri, ou não? Negativo, só me ajuda. Isso é excelente. Thaís? Então, aí agora, no geral aí, né, que vocês decidirem, quem quiser responder, dos dois, humor em Peruíbe. Da onde brotou essa ideia? Porque, assim, Peruíbe não é a cidade mais badalada de todo o litoral, nem nada assim, né? É difícil porque hoje você não tem um centro de convenções, né, aqui na cidade, né, que já está muito prejudicado. Você tinha, sei lá, o núcleo da terceira idade, lá eles têm o palco e tal. Aqui em Peruíbe é mais difícil, né, que conseguir algo que não seja pago ou de forma muito pesada, né? Então, assim, da onde vocês tiraram que fazer humor em Peruíbe daria certo, entendeu? E que vocês deveriam investir nesse caminho. Eu gostaria de jogar essa bola pro John, mano. Como consegue lugar pra gente se apresentar na cidade? Bom, então, na verdade é que não consegue. Essa é a grande realidade. Tanto é que, felizmente ou felizmente, a gente acaba migrando, né? Praia Grande, Mongaguá, outras cidades, até Itanhaém. A gente fez um show recente em Itanhaém. Peruíbe a gente já fez algumas apresentações no Totem Beach Bar, já fez em alguns outros lugares, mas é bem complicado, porque Peruíbe é uma cidade muito rica musicalmente falando. Tem banda pra caramba, tem muito cantor, tem muita... Acaba que não sobra muito espaço pra comédia, ou a galera aqui ainda tá entendendo o que é stand-up comedy. Quando a gente faz show, qualquer show, isso em qualquer lugar, assim no litoral, você pergunta quem já foi em show de stand-up comedy? Um monte de galera levanta a mão, não foi ainda, né? Quem nunca foi? Um monte de gente levanta a mão. Então, significa que muitos ainda não sabem o que é stand-up comedy. Tem gente que só sabe o que é stand-up comedy por conta do Quatro Amigos, que, né, Thiago Ventura, de certa forma, deu uma revolucionada no stand-up. Tava meio que, meio no underground, como o Yuri disse, tinha só alguns conhecidos. A galera conhecia, sei lá, o Rafinha por causa do CQC, Danilo Gentili, enfim. E com o Quatro Amigos, que virou um sucesso, a galera tá voltando a assistir mais, voltando a curtir mais. Então, não só em Peruíbe, como na cidade das Baixadas no geral, a galera ainda tá entendendo o que é stand-up comedy, entendeu? A galera, mas o que é isso? O que o cara faz? Não. Se vende por quilo, né? Então... Mas enfim, o humor de garagem foi o seguinte, eu conheci o Yuri na EP lá na Associação de Estudantes aqui de Peruíbe, e eu fazia imitação e a gente tinha um certo contato assim, porque fazia zoeira no ônibus. E aí ele que teve a ideia de fazer o grupo de stand-up comedy, me convidou, eu aceitei e nós estamos aí. Stand-up comedy não é um conceito muito novo para o nosso paizinho, não. A gente está falando aqui de Rafinha Bastos, Danilo Gentili, que faziam alguns anos atrás. Todo mundo conheceu o Rafinha Bastos e Danilo Gentili por causa do CQC. O CQC foi uma grande escola ali para os humoristas. O Pânico, o CQC, né, de maneira geral. Agora, stand-up comedy, e para explicar isso para os velhinhos, hein, Yuri? O stand-up comedy é mais da nova geração, né? A galera que tá entre os 15, 30 anos já começou a pegar, né? O que acontece é que no Brasil, eu vou chutar alto, entre 15 e 20 anos é o tempo do stand-up comedy aqui no Brasil. Na gringa já bateu 40, quase 50 anos. Então, pra gente colocar essa cultura do humor, cara limpa, as pessoas aceitarem, inclusive, tá sendo agora, a gente que tá mandando bala em todo mundo, né? Óbvio que a gente tem as referências de nome, né, que já estão saindo da bolha, Thiago Ventura, a galera aí dos Quatro Amigos, e, enfim, tem vários nomes do humor nacional que estão conseguindo estourar essa bolha. Antes a comédia pros velhos era o quê? Chico Anísio. É isso, Praça é Nossa, uma coisa assim. Agora tá surgindo. Jonatas Versolato, stand-up comedy consiste em você fazer humor de cara limpa, fazer um texto. As imitações no humor, no caso do stand-up comedy, elas ajudam, elas atrapalham ou deixa de ser stand-up comedy, mas tudo bem, tá valendo? Não, você pode fazer imitação
no stand-up comedy, desde que você esteja de cara limpa, sem nenhum tipo de, sei lá, peruca ou qualquer figurino. Aí, assim, tem muitos comediantes que, por exemplo, que faziam imitação e partiram pro stand-up por quê? Porque é o que tá rolando mais e tudo mais. Eu, particularmente, eu faço de vez em quando uma imitação ou outra, um texto ou outro, mas eu não carrego muito essa coisa da imitação no stand-up comedy, porque eu queria ser conhecido como comediante, não só como o imitador. Que é o caso, por exemplo, o Porpetone. O Porpetone, ele é comediante, imitador, mas todo mundo conhece ele como imitador, né? Primeiro vem a imitação, depois vem o texto. Então, assim, não atrapalha, você pode usar. Alguns falam, é uma certa muleta e tal, mas não é a carta na manga. Tem muitos que usam, por exemplo, música no stand-up comedy. O Yuri, por exemplo, é um cara que faz stand-up com música, que eu acho que fica bem bacana. Então, resposta pode sim, é liberado, só não pode usar nenhuma indumentária, né? De resto é tranquilo. Você deixar de introduzir as imitações, que eu acho que a sua melhor performance é dentro dos seus personagens. No stand-up, não é perder um conteúdo precioso nesse caso? Não, poder pode, o que eu falei, eu tenho texto com imitação, tem um texto com imitação do Silvio Santos e tal, só que eu fiz algumas vezes, depois eu vendo assim algumas imitações assim antigas, eu vi que tinha alguma coisa meio parecida, eu já fiquei meio com receio, falei, eu vou fazer textos novos com imitações para colocar, que nem imitação do Bolsonaro, que é bacana fazer, o Silvio, né, coisas que galera, tipo, aqui mais popular, entendeu? Então, eu acho que perde um pouco, mas também não tem problema se não tiver, porque assim, quem me conhece, quem são meus amigos, eles falam, pô, mas você não colocou imitação no seu stand-up? Você tem que colocar, cara, não tem como. Mas pra quem não me conhece, tá vendo o lado do texto, né, que eu escrevi, a performance também no palco e tudo mais. Então eu acho que assim, depende também do público, né? Que eu falei, o público mais velho gosta muito de imitação. O público mais jovem pode gostar, às vezes, mais de humor negro, gostar mais de humor mais de putaria, de alguma coisinha assim e tal, uma referência mais nova, né? Eu acho que é livre. Dependendo do show, eu acho que cabe fazer imitação. Dependendo do show, pode ser que não, dá pra fazer alguma outra coisa. Eu ainda não tenho um solo. Quando eu tiver um solo, muito provavelmente, que o solo é de 40 minutos a 1 hora, eu vou colocar, assim, imitações, vou colocar várias outras coisas. O humor de garagem sempre se apresenta em conjunto, não, Bex? Exatamente. O humor de garagem é um trio hoje, né? A realidade é que o humor de garagem ele surgiu com a ideia de ser 5 comediantes e 3 nunca apareceram no show. Só ficou na ideia do projeto. Aí agora entrou mais um novo integrante, André Leal, do Guarujá. Olha só como que é esquisito, né? Hoje eu tô morando na Praia Grande, o Jonatas em Peruíbe e o André em Guarujá, né? Aqui a gente faz o triangulinho das Bermudas. A gente pega agora a Baixada toda. Fabiano Cambota, né, deve ser conhecido por vocês e por muitas pessoas que estão nos assistindo. Ele também faz parte do stand-up comedy hoje, né? Se apresenta lá no Comedy Central, né? O que acontece? Ele costuma dizer nos shows dele que o pai dele era totalmente contra a ideia dele virar um comediante ou trabalhar com a arte, que era a música, né? Que ele também é cantor. E aí eu pergunto para vocês que são artistas, o Jonatas, ele só trabalha com isso praticamente, né? Ele é formado nessa área e trabalha aqui, trabalha fazendo stand-up e outras situações que envolvem a arte, né? E o Yuri está também na parte da comédia. Como os pais ou os parentes ou aquelas pessoas que importam para vocês, seja mulher, pai, mãe, enfim, as pessoas que importam para vocês mesmos, como eles lidam com essa situação? Bom, no meu caso, meu pai, né, que agora ele tá os probleminhas dele, né, mas enfim, quando ele não tinha esses problemas, ele queria que eu fosse cantor, que ele achava que eu cantava bem quando eu era criança e tudo mais, tal, que eu fosse cantor sertanejo. Aí acabou que não deu muito certo. Aí quando eu comecei a fazer imitação, negócio de humor, ele meio que deu um apoio também. Minha mãe sempre quis que eu fosse artista. Assistia SBT o dia inteiro no domingo. Inclusive, depois vocês perguntam pro Yuri. O Yuri não conhece nada de TV, mano. Ele é nerd de computador. Ele fala assim, sabe quem é o... Faustão. O Faustão ele deve conhecer, porque eu acho que tem meme na internet. O Ronald Golias. Esse filho da puta aí. Ele não lembra, mano. Porque não tem a referência tanto de televisão como eu tinha. A mãe sempre deu apoio para eu ser artista, porque
ela viu que estudar não ia rolar, então ela sempre deu apoio. Meu pai também, né, quando era lúcido, também apoiava, assim. Então, eu não tive problema quanto a isso, quanto a família. Agora, lógico, os parentes, amigos, a galera fala assim, então, mas você faz comédia, mas e trabalho? O que você faz? Eu falo, então, eu tô vivendo a minha arte aqui, entendeu? Logo, logo eu vou estar aí vendendo minhas artes na praia também, entendeu? Pô, eu recebi um apoio da hora quando eu comecei, né? O problema é que eles nunca foram, mas de resto tudo certo. Você consideraria eles irem, apreciarem algo bom, algo importante, ou é até melhor mesmo que não tenha aí, porque vai que escuta as barbaridades que você Não, fala? vai se assustar demais se for. Melhor deixa. Eles vão ver o lado do Yuri que eles não estão acostumados, né? De onde você tirou a ideia de fazer humor negro, rapaz? Olha, meu, é que assim, eu vou parafrasear um grande comediante do humor negro, Léo Lins. Ele fala que o humor negro, se você colocar numa escala de 0 a 10, a provocação do humor, o humor simples, que todo mundo dá risada, tá ali no 0 a 10, tá no 5. O humor negro, ele tá no 8. Tem as piadas do extrato de tomate, tá ali a provocação nível 2. O humor negro tá no nível 8, pra cima. Exatamente isso, né? Você pode pegar a galera que ri demais do humor negro, também da galera que fala, nossa, que pesado, né? E agora, por que eu entrei no segmento do humor negro? Eu consegui associar que não importa a situação no palco, o comediante, quando ele tá ali, ele tá querendo fazer piadas, né? Eu tento separar a opinião pessoal do palco. Então, eu consegui entender que o humor negro era só humor. Então, eu falei, caramba, eu acho que eu consigo trabalhar o humor negro. Só que tem uma sacada no humor negro que eu trabalho que deixa muito mais leve. Eu trabalho humor negro com música. Então a galera, em vez de só se espantar, dá risada junto. Porque com música fica muito mais leve. Então, Yuri, a minha pergunta é, qual a maior dificuldade dentro do meio de vocês? Assim, é conseguir um roteiro, as piadas, né, toda aquela história. É o quê? É conseguir onde se apresentar? Qual a maior dificuldade para vocês? Digamos que nível de dificuldade, de 0 a 10. 4 é o lugar para se apresentar. Basta uma boa conversa e você convencer a pessoa que vale a pena. Aí abre espaço, a gente faz. Qualquer buraco de rato a gente faz, não tem problema. Agora, a maior dificuldade, eu acho que é criar as piadas do zero, sob pressão. Exemplo, quando a gente tá no início, a gente tende a criar 200 piadas, quando na verdade a gente tem que criar apenas uma e trabalhar muito bem ela. Por que eu digo isso? A criatividade, para criar uma piada só, ela exige muito do comediante que está no início. Depois vira rotina, é fácil. Mas eu acho que o processo de criação de piadas, ele é delicado, né? Porque tem gatilhos para você aprender e ser aquele negócio mais natural. Tem comediantes e comediantes, né? Tem comediante, por exemplo, você vê o Afonso Padilha, o Afonso, o Thiago Ventura, eles fazem texto, eles pegam uma piada, como estava falando do Yuri, uma piada e destrincha em 30 minutos de texto. E realmente, isso é difícil de fazer. Mas quando você consegue fazer muito bem, você consegue transformar o texto de um jeito tão natural que parece que é uma conversa. Parece que você está com uns amigos ali contando uma história engraçada. Então, eu acho que é difícil o comediante chegar nesse nível e tal. Demora um pouco, né? É mais fácil você fazer várias piadinhas, tal. A piada do dia que eu fui na escola, piada não sei do que, piada não sei o que, e juntar e fazer um texto, tal. Você conseguir fazer meia hora de uma piada só é extremamente difícil, mas é muito bom. Os comediantes que conseguem fazer isso, eu tenho muito sucesso. Você vê que a galera os que estão em ascensão aí geralmente fazem isso. Você tem o show do Di Lopes, por exemplo, que também é do Quatro Amigos, que o show dele fala só sobre a família dele. Então ele fala um pouco da esposa, um pouco da filha e um pouco do cachorro. E é só isso. E é muito legal, né? Porque é um assunto só, o cara consegue abordar um assunto só. Eu acho que, de início, é difícil conseguir um pouco de espaço, assim, para você... Até, que nem ele falou, você tem que meio que convencer que você faz, que é bom, que é legal e tudo mais. E o processo de criação vai dar... Eu, pelo menos, eu só consigo criar se eu tiver alguma inspiração, né? De repente eu tô fazendo alguma coisa, me vem um insight, eu vou lá e escrevo.
Mas tem comediante que, como eu disse, o cara ele fala, eu vou falar sobre tal assunto. Ele senta lá e escreve sobre o assunto. Escreve muito sobre o assunto. Então, eu acho que o início mais difícil, assim, pelo menos pra mim, tipo, criar a piada de algo que eu quero e não de algo que veio na minha cabeça. Tipo, eu quero falar sobre o assunto tal. Sentar e escrever é complicado. Eu preciso de inspiração. Pra mim, essa é a parte mais complicada da comédia, de stand-up comedy. A gente falou sobre como vocês chegaram, né, à comédia. Mas a pergunta agora é um pouco diferente. Quais as influências artísticas que vocês têm? Aquela influência assim, olha, eu gosto tanto desse cara aqui que eu quero ser esse cara aqui. Ou então eu quero me assemelhar. Ou então eu quero fazer alguma coisa que seja melhor do que ele, entendeu? Qualquer coisa do gênero. Qual a influência artística vocês têm? Eu acompanho o Márcio Donato do Quatro Amigos quando ele não se apresentava como Márcio Donato. Conheço ele como Marchola. E pra música que eu levo no palco, com certeza André Sante e o Cambota, que nem você citou mais cedo. O Cambota, ele trabalha muito bem essa parte, até por conta do Pedra Letícia, né? Banda excelente. Ele é um músico, né? Aí ele trouxe a arte dele pra comédia. Ele já tinha uma veia artística, né? Você tá com violão aí, você vai tocar uma pra nós? Eu toco pra você, pode deixar. Tá bom, show de bola. Jonatas. Então, eu tenho uma referência meio velha, assim, que eu sou meio velho. Eu gosto muito do Jô Soares, que o Jô Soares já meio que fazia stand-up comedy quando ninguém falava de stand-up comedy, aquela coisa de fazer o talk show, e aí ele fazia umas piadinhas e tal, né? Chico Anísio também, de certa forma, fazia stand-up comedy, enfim. Mas a minha referência no stand-up nacional, pra mim, é o Rafinha Bastos, porque ele e o Diogo Portugal foram os primeiros que eu vi fazendo stand-up comedy no Brasil. Então, o Rafinha é um dos caras que é minha referência no stand-up. Mas no humor, eu acho que seria o Jô Soares mesmo. Eu gosto muito do Jô. Pena que ele parou de fazer programa de TV. Quanto que a piada velha ajuda vocês? Como assim, piada velha? Tem aquelas piadas que são aquelas piadas clássicas ali do... As anedotas do Joãozinho, alguma coisa assim? Tipo a anedota na do padaria? Joãozinho, tipo do papagaio, tipo da loira. Como que essas piadas... Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu era muito ruim com piada assim, de construção de Joãozinho. A única que eu tenho na cabeça que eu lembro era quando tinha três caras no elevador, um argentino, um espanhol, um brasileiro, aí apaga a luz, acaba a luz, fica tudo escuro. Aí um cara vai lá e faz peito com a mão, aí um dá tapa no outro, quando foi ver era o brasileiro que tinha feito, eles achando que um tinha peidado, eles tinham se batido. Mas é uma referência nada a ver, que eu falo assim, putz, como que eu vou levar isso pro palco? Não. Acho que é mais com as vivências mesmo que a gente tem, a gente tira a nossa referência. A piada velha tem validade, Jonatas? Cara, depende do que você quer dizer com piada velha. Anedota, né, como eles estão comentando, nem dá pra fazer no stand-up comedy porque ele pode ter um dono, pode ter alguém que fez, né, quem criou e tal, o cara pode querer reivindicar, porque no stand-up, um dos princípios é você fazer texto próprio. Então você não pode levar o texto, uma piada que já existe pro palco. Isso não é uma coisa que o Matheus Ceará faz o tempo todo? É o segmento do humor que ele trabalha, né? Tem o Matheus Ceará, que ele ia vestido de Matheus Ceará, e tem o que ele faz de cara limpa. O show de cara limpa, ele não leva tantas piadas assim, acho que se pá, nenhuma. Mas no show antigo dele tinha muita piada que a gente já tinha escutado em algum outro lugar. Então, o show que ele fazia antes, caracterizado, era um show de humor. E ele fazia muita piada, como ele faz na Praça Nossa, fazia muita piada de anedota. Depois que ele começou a fazer stand-up, fazer humor de cara limpa e tudo mais, ele parou um pouco com isso, só que ele tem um quadro no show dele, que é você pede, eu conto. Aí sim, aí alguém tipo, que ele interage com a plateia, alguém pede uma piada de português e ele vai lá e conta, porque tem várias piadas, né? O cara, tipo, decorou várias piadas. Mas no stand-up comedy comum, da grande maioria, o ideal é se fazer piadas que ninguém nunca fez. Agora, existe a piada velha do comediante, que nem eu. Eu ressuscitei recentemente a piada que eu tinha feito no início, né? Lá em 2018, quando comecei a fazer stand-up, que foi piada da camiseta rosa, que vocês conhecem, e a piada do swing também, que, enfim... Ressuscitei essas piadas para fazer no último show e deu certo.
Então, a piada velha do comediante, eu acho que tem validade. Você falou assim, eu fiz uma piada, sei lá, 5 anos atrás, e ela é atemporal, dá para usar agora, então eu posso usar no show. Mas a piada velha de anedota, talvez caiba, sei lá, numa interação com alguém, sei lá, você tá conversando com um cara, e o cara, sei lá, tem sotaque português, aí você fala, você conhece aquela do português? Você vai lá e manda pra ele. Mas no show, assim, eu acho que não combina com o stand-up comedy, pelo menos. Agora, show de humor é livre, né? Você pode fazer o que você quiser. Vender como show de humor, aí beleza. Callback, vocês já conseguem fazer, não é? Porque eu acho que é um lance mal difícil, assim, sabe? Às vezes rola até numa conversa que a gente tá tendo em casa, assim, né? Por nada a ver, você vai lá e volta no assunto, né? Com uma brincadeirinha. Mas, assim, no palco, naquela... né? Deve ser meio um momento meio eufórico, assim, um momento meio... Não sei se vocês têm uma tensão, né? Maior. É fácil fazer isso? Eu acredito que sim, porque o callback nada mais é do que você, quando você cria a conexão com a plateia, o que acontece? Só quem tá no show vai se identificar com aquilo. É um negócio muito pessoal. Você dá uma piada, contou, não sei o que, Joãozinho, não sei o que, caiu na rua. O caiu na rua, que foi a parte da graça onde todo mundo dá risada, quem tá ali no show entende, né? Que, nossa, parece que ele tá falando isso pra mim. Aí você vai fazendo o seu texto, vai rolando o show. No final, você pega e solta alguma referência que o Joãozinho caiu na rua também. Então, parece que é uma coisa pessoal. O comediante está falando para você. E eu percebi que conteúdos na internet, callback não funciona tanto. Que nem como se você tivesse no show. Mas é um recurso muito bom. Fácil de fazer? Mais ou menos. Você tem que se programar. Então, o callback ele só funciona quando a piada é realmente muito boa e ela já dá certo. Então você faz uma piada um punchline que a gente fala, que é a parte engraçada da piada, e todo mundo ri, você sabe que sempre funciona, fala, então vou criar um callback em cima desse punchline. Então você faz a piada, deixa passar e coloca lá no finalzinho, ou um pouquinho antes de terminar o texto, você coloca o callback. Eu acho muito bom. Tem, por exemplo, comediantes que trabalham muito com o callback, o Jansen Serra, que inclusive é o convidado lá que a gente vai trazer no show dia 29, lá no meu bar. Ele faz muito callback. Ele às vezes ele conta uma piada, a piada dele é longa pra caramba, com punches pequenos assim e tal. E aí, lá no finalzinho, ele coloca um callback, ele faz isso praticamente o show inteiro e é muito bom. Só que, assim, é um artifício que você tem que saber fazer. Porque dependendo da piada, você faz e ninguém, tá bom. Então você tem que, pegar de uma piada que funcionou muito bem para poder colocar o callback. Eu usei poucas vezes callback, eu usei mais em interação assim, do que em texto mesmo. Mas eu acho muito bom quem consegue fazer assim, quem domina mesmo o callback. Eu acho muito legal. Eu sou contador. O meu serviço, quem fala contador, pensa no sujeito de 75 anos, mais ou menos, atrás de uma mesa com um óculos enfiado na cara e escrevendo alguma coisa com uma pilha de papel do lado. Não parece ser algo divertido. A finalidade do meu serviço, que é proporcionar números, proporcionar guias, proporcionar olerites de funcionários, né? Proporcionar ali impostos, é uma finalidade parecida com aquela ideia que a pessoa tem do contador. No fim das contas, a pessoa não fica muito feliz quando chega a guia do imposto na casa dela, então a ideia da tristeza ali do contador é muito semelhante com a ideia que eles constroem. Agora, o comediante, quando a gente fala de comediante, a gente tem a visão do cara feliz, 34 horas por dia, porque 24 é pouco, 34 horas por dia, contando piadas a rodo, certo? Não tendo problemas, não tem problema nenhum na vida daquele sujeito. Aliás, o comediante normalmente é um vagal, porque uma pessoa que está feliz o tempo todo é um vagal, certo? É a visão nítida que a gente acaba tendo do comediante. É uma visão um pouco equivocada. Vocês levam o serviço de vocês muito a sério, vocês trabalham muito bem com o serviço de vocês. Como que é levar a comédia a sério? O que se torna engraçado quando o nível de vocês é levar a comédia a sério? Bacana essa pergunta. Acredito que assim, vai na minha situação. Quando o pessoal me vê no palco com violão, piada, comediante, já penso assim,
Ah, esse cara aí fica sentado o dia inteiro no sofá, tocando violão e fumando maconha. E é assim mesmo. Não, sacanagem. Isso daí é uma piada de comum, todo mundo conta que usa violão. Cara, a gente tem que se empenhar, porque é um processo chato até, porque você cria, leva pro pau, testa. Se não funcionar, no outro dia você tem que trabalhar tudo de novo, modificar um ponto ou outro que você acha que falhou e ir lá testar de novo. Se der errado de novo, putz, aí você fica lá, né? Naquele processo de testa, erra, até uma hora que dá certo. Aí é só alegria. Olha, eu queria dizer para vocês que o artista não é só violão e maconha, até porque eu não toco violão, mas o mais complicado é quando você tem que levar algo que você gosta, que talvez você nem pense que poderia ser uma profissão, levar a sério, porque você tem que fazer o texto, tem que ter o tempo certo para apresentar, você tem, enfim, e você tem que fazer que aquilo funcione no palco, tem que contar, a galera tem que rir. Eu costumo falar, o Yuri sabe, quando você faz um show que ninguém ri, que é o famoso dar água, é como se você estivesse broxando, mas de vez em broxar com uma pessoa só, é com a plateia inteira. É horrível. Eu quando eu faço um show que ninguém ri de nada, eu saio péssimo. Tem uma história, eu vou contar aqui, foda-se. Não, eu vou contar a história. A gente foi fazer um show em Peruíbe para umas 300 pessoas no show que teve no auditório aí. Eu abri o show, tava na época da Segunda Guerra lá, tava quase estourando a próxima guerra do Irã, Estados Unidos, esse negócio. Terceira. Já foi, né? Não, é ruim, eu sou ruim de número. Aí, o que aconteceu? Eu fiz as piadas da guerra e a galera, pô, que da hora, né? Tá no momento legal, entrou as piadas ótimas, né? Tanto que se eu for contar essas piadas hoje em dia, não vai funcionar. Mas beleza, na época foi legal. Eu saí do palco, chamei o John. Na hora que o John subiu, fez a piada. E ficou esse silêncio mesmo, assim. Aí, caramba, ele saiu do palco, chamou o principal da noite. O principal entrou lá, fez o show dele, beleza. Então, nivelou o show de novo. Só que na hora de voltar pro palco no final do show, o John não apareceu. Eu falei, caramba, cadê o John, né? Aí, tirou as fotos lá com a galera, que foi tirar foto com a gente. E do nada apareceu o John. E aí, John, o que aconteceu, mano? Eu fui cagar. Não cagar nada, ele tava com vergonha. Mas esse sentimento que ele teve, acontece, mano. Quando você vai mal, eu acho que assim, a gente como comediante é como se fosse qualquer profissão, menos médico, né? Se médico errar, fica zoado, né? Mas se a gente errar, não é o fim do mundo, mano. A gente garimpa o que a gente fez e tenta melhorar no próximo. É igual aquele show do Oscar Filho, que ele disse. Mas foi Oscar Filho. Que ele tava contando a piada ali no meio do show, tal, alguém se levantou, daqui a pouco outra pessoa se levantou, mais um se levantou, daí ele virou e falou, pra todo mundo que tá saindo, muito obrigado, né? Deu o último que se levantou, virou e falou, a nossa mãe morreu. Pronto, acabou com a graça do sujeito. Assim, não, ouve as piadas aqui, que daí você vai chegar menos triste lá, pelo menos, tá? Não sei, eu tô falando isso agora, né? Mas no momento ali, deve ser foda, quebra as pernas, né? Você tá fazendo piada, minha mãe morreu, você... Bacana. Mas então, voltando onde eu tava, pode fazer uma zoeira, mas depois que o cara vai embora, né? Depois que o cara saiu, depois que o cara vai embora, o cara saiu, ele falou assim, bom, agora vamos para minhas piadas de velório. Aí começa a contar piada de humor. Muito bom. Esse foi o Humor de Garagem aqui no Semana 3x4. Yuri Becks, Jonatas Versolato. Quem mais que tá lá no Humor de Garagem mesmo? Tem mais um integrante, mas tem alguns convidados que aparecem de vez em quando, não é? Exatamente. O outro integrante é o André Leal, do Guarujá. E os convidados é sempre elenco rotativo, a gente traz comediantes que estão em nível nacional, como o Jansen Serra, a gente tem alguns outros nomes já na lista de espera em segredo, né, porque não pode estragar a surpresa, e também vários outros comediantes iniciantes que pedem também espaço, a gente abre para eles fazerem alguns minutinhos no nosso show. Muito legal, o Humor de Garagem é um projeto aqui de Peruíbe que está se estendendo aí por toda a região, por todo o estado, trazendo comediantes, trazendo novos nomes para o humor, para poder dar aquela alegria, aquela animada na gente e promover também o nome da cidade no Brasil afora. Vamos terminar com o som do Yuri Becks.
Eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho absolutamente nada a ver com que esse rapaz vir a cantar aqui, tá bom? Tô me eximindo de qualquer culpa. Yuri Bex com vocês, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo espaço. Eu gostaria também de deixar, então, a opção de escolha para vocês. Eu tenho 3 músicas que eu gostaria de trazer. A música da mãe, a música do pai, da avó ou a do Gugu. Vocês podem escolher. Eu falei 3 a 4. Ó, sou ruim com o número, já falei. Jonatas escolhe, né? Jonatas que tá mais acostumado, escolhe aí. Ele vai me fuder. Aí depende do nível que vocês querem. Vocês querem um negócio mais pesado, um negócio mais leve? É um programa de família, é melhor um negócio mais leve, né? Então canta da avó. Canta da avó, Da que é da hora. Da avó, legal. É porque eu falo assim nos shows que a minha avó, ela tem problema de Alzheimer, né? E eu tinha algumas coisas que eu carrego, né? De culpa da vida, alguma coisa que eu fiz, que eu gostaria de contar para os outros e dessa forma eu precisava escolher uma pessoa para eu desabafar, né? Lembrei da minha avó, ela tem Alzheimer. Então eu conto para ela não vai lembrar e vai ficar por isso mesmo, né? Então eu peguei um dia, coloquei ela sentada na minha frente e comecei a contar para ela as coisas mais ou menos assim. Essa parte você corta porque é só a introdução. Oi, vó. Já botei maconha no cachimbo da senhora. Por isso deve estar com amnésia até agora. Mas que bom que a senhora não vai me julgar. Até porque tu nunca vai lembrar. Oi, vó. Eu já fiz troca com o menino da escola. Eu já chupei o cara pra poder ganhar uma bola. Mas que bom que a senhora não vai me julgar. Até porque tu nunca vai lembrar. Oi, vó. Você acredita quando eu terminei, ela virou pra mim e falou: chupou o menino da escola. Muito bom, Yuri Beck, senhoras e senhores. Esse foi o Entrevista em 3x4. Vamos seguir aqui porque o show não pode parar. E aqui a gente tem o grande comediante Jonatas Versolato com o seu E Lá Vem História e suas incorporações. Qual é o personagem do dia e qual é o signo do dia, Thaís de Jesus? E Lá Vem História de hoje é de Aquário. E quem a gente chamou? Quem é o representante desse time hoje? O Arthur Daniel. Pois é, a gente ficou procurando um monte de gente famosa, né, por aí, quem é de Aquário, quem que é interessante, quem desses incorpora o Jonatas, e a gente esqueceu que o Arthur Daniel, essa persona importante que incorpora o Jonatas, é de Aquário. Perdão, viu, Arthur? Mas vem aqui, venha contar a história do seu signo. Ai, gente, eu sou aquariano, né, gente? Eu sou dia 24 de janeiro. E hoje eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês, tá? Do que me mandaram aqui pra ler, tá? Aquário é inovador e irreverente ao extremo. O aquariano analisa tudo em detalhes e detesta coisas convencionais. Ele responde a tudo que começa com ironia, em excesso e detesta compromissos. É verdade, gente, não gosta de compromissos, sabe? Gosto de ficar em casa, de boa, relax, numa Netflix, né? É bem eu assim, né, gente? Mas enfim, continuando aqui. Ele corre de relacionamentos baseados em tradição e possui uma certa aversão a problemas ligados à casa e à família. É verdade, gente. Ai, não gosto disso. Enfim, as opiniões de uma aquariana, no caso, aquariana eu, né? Um aquariano são sempre profundos, afinal sua tolerância para superficialidades é bem baixa. Como gosta de ser diferente, escolhe os seus números da sorte de forma totalmente diferente do resto do mundo. A quantidade de vezes em que jogou na Loteria Nacional da França, data em que ganhou o primeiro cachorro, a idade que o papagaio do melhor do amigo de infância, enfim, essas coisas, né? E costuma escolher a Loteria Nacional menos conhecida para jogar. Sabe, porque a gente é meio old school, sabe? A gente gosta de jogar coisa que ninguém joga. Tipo, eu já joguei muita coisa, eu já joguei no bicho. Ai, não pode, né? Bicho. Ai, não joguei no bicho não, gente. Joguei na Loteria e joguei na Telecena também. É isso. Tem mais coisa pra falar? Tem que falar, né? Tem que render o bloco, né? Nossa, bloco é ótimo, né? Mas enfim, eu já joguei aquele jogo que tinha blocos, lembra que tem aqueles blocos assim? Eu já fui Black Block,
Gostou dessa, gente? Ai, imagina eu de Black Bloc, com uma máscara rosa, assim, linda, amarrada aqui, e falou assim, liberdade, liberdade, LGBT, ai, lindo, né? Então, mas aí eu vou falando, né, assim, mas eu sou assim, aquariana é desse jeito, sabe? A gente é muito pra frente, a gente gosta muito de tecnologia, adoro tecnologia, nossa, adoro, não consigo ficar sem celular, nossa, isso é uma coisa incrível. Gente, já rendeu o bloco? Rendeu? Pode acabar, não? Pode? É isso aí, Arthur Daniel rendendo o bloco aqui no Semana 3x4, na nossa gravação hoje um pouco diferente, mas a gente está fazendo, improvisando para ter o melhor Semana 3x4 para você, enquanto estamos em época de pandemia, gravando diretamente dos nossos lares, e ano que vem estaremos de volta no estúdio da BSTV, canal 11 da NET, canal 1.3 da SAT. Você acompanha o Semana 3x4 também pelo www.bstv.com.br e pelo facebook.com/semana em 3x4. Estamos em todas as plataformas, todos os sábados às 11 da noite na TV e à meia-noite no Facebook. Jonatas Versolato, eu tô sabendo que você vai fazer com o Humor de Garagem um show no meu bar em Praia Grande no dia 29 de outubro, um sábado. Sábado? Não sei se é sábado. Às 8 da noite, dia 29 de outubro. Faça o serviço aí pro pessoal que quer contratar o Humor de Garagem, a qualidade que tem aqui na nossa região. É uma quinta-feira, pô, é quinta-feira. Não vai na dele, não. Ele é hoje também o louco. Tá? Mas enfim, era quinta-feira, dia 29 de outubro, no meu bar, em Praia Grande, a partir das 20 horas. Chega às 20 horas, fica lá, faz um tempinho, toma uma Coca-Cola, um refrigerante, negócio. E logo entra, e a participação, né, na verdade o convidado especial é o Jansen Serra. O Jansen Serra, que já participou até de 4 amigos lá e tudo mais, e é muito bacana. Então não percam, tem no meu Instagram tem lá o link para vocês comprarem o ingresso. O meu Instagram é @JonathanVersolato. É isso aí. Thaís de Jesus, muito obrigado por mais esse programa, por todo o trabalho que a gente teve aqui para poder levar o Semana 3x4 no nosso público. Se despeça dos nossos amigos. É isso aí, galera. Obrigado por nos assistirem hoje e continuem nos assistindo nas próximas semanas ou lá no Facebook. Até mais. Tchau, tchau. Até sábado que vem. Tchau.